Imagino que você esteja vendo a tela aqui ao lado. Agora eu vou criar uma simples função, x² menos 5x mais 6. Tá? Então, eu vou atribuir alguns valores para x, né? Vou descobrir valores para y. Tradicionalmente, no Excel, vou começar de menos 1. E imagine que eu queira variar de 0,1 em 0,1. Então, vou colocar aqui do ladinho uma variável chamada dx. E vou dizer que dx vale 0,1. Eu posso, inclusive, chamar essa célula F2 de dx, se eu quiser. Tá? Talvez, ao invés de dx, porque tem tudo a ver com dx, eu vou chamar ela de delta x. Tá? Agora sim, agora não tem mais como confundir com a coluna dx. Tá? Então, eu atribuo uma variável a essa célula que chama delta x. Agora eu posso dizer que desculpe, aqui eu estou sem o numlock, igual a este mais delta, apareceu aqui delta x, né? E ele pegou essa célula e ela vai ficar fixa. Quando eu arrastar isso para baixo, como eu dei um nome para ela, ela não vai vir junto. Ela vai ficar, conforme eu for descendo, ela vai ficar como se tivesse o F4, né? O cifrão. Veja que menos 0,1 mais 0,1 não deu zero, né? Deu quase zero. Isso por conta dos erros de arredondamento. Aqui a gente trabalha, vamos supor que seja com 30 casas depois da vírgula, 100 casas depois da vírgula, mas nunca é infinito, né? Nunca é igual a trabalhar com fração. Então, e ele ainda converte de binário para decimal, tem um monte de erro aí que se propaga, né? Vamos vir até aqui, ó. Não, até 12 é demais. Até uns 8. O problema é que se eu quiser aumentar ou diminuir o dx agora, claro que eu posso fazer, né? Se eu colocar 0,5, por exemplo, o número de linhas fica o mesmo, ele não vai até 8. E eu quero o gráfico só até 8. Isso já é uma das coisas ruins de se trabalhar só com planilha e não com macro. Tá? Mas mesmo assim eu vou trabalhar inicialmente com a planilha, logo após eu vou mostrar como funciona na macro. Então, igual a x² menos 5 vezes x mais 6. Aqui, né, o x e o y, para fazer o gráfico, eu só seleciono tudo isso aqui. Vou fazer o gráfico lá em cima. Inserir gráfico. Pegar esse aqui de dispersão. É esse aqui o gráfico. Tá? Esse é o gráfico da nossa parábola. Eu vou apagar esse gráfico e vou fazê-lo de novo de outra forma. Vou vir aqui em desenvolvedor. Provavelmente vocês não têm no Excel de vocês esse desenvolvedor. Tá? Para ter, você pode, quem sabe, clicar aqui em cima com o botão direito. Isso, clicar aqui em cima com o botão direito. Personalizar faixa de opções. E aí vocês vão escolher, né, aqui vai ter o desenvolvedor por aqui. Ó. Aqui, ó, desenvolvedor. Tá? O de vocês provavelmente não está marcado aqui essa guia desenvolvedor. Pelo menos não é o padrão Start, só se vocês já colocaram. Eu vou clicar em desenvolvedor, gravar macro. Eu vou fazer alguns passos e o Excel vai gravar macro para mim. Gravar macro. Vou chamar, não de macro 1, como está ali, vou chamar de gráfico simples 1. Mudou muito, né? Aqui você pode colocar um pequeno texto, né, do que faz. Ok. Agora, a partir daqui, ele está gravando tudo o que eu faço, né? Esse quadradinho aqui é um quadradinho do botão Stop, né? Pare de gravar a macro, né? Assim que você desejar. Ou aqui em cima também, tanto faz. Agora eu vou selecionar o X, vou segurar Ctrl Shift seta para o lado, Ctrl Shift seta para baixo, né? Aí eu selecionei tudo.
Agora eu venho em inserir o gráfico de dispersão. Vou pegar esse mesmo que eu peguei antes. Satisfeito com o que eu fiz, eu paro a gravação aqui, né? Ou no desenvolvedor aqui. Tanto faz, tá? Vou clicar aqui que é mais fácil. Pronto. Parei de gravar. E aonde você gravou? Bom, para saber onde você gravou, você tem que vir em Desenvolvedor e Visual Basic. Ou apertar as teclas Alt F11, como aparece aí na tela. Tá? Daí, para mim, apareceu no outro monitor. Eu vou puxar para cá. Tá? Aqui eu tenho um monte de macros que eu já fiz. Esqueçam isso. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Módulo 1. Você pode mudar esse nome. Tá? O que foi feito aqui? Eu vou aumentar o tamanho dessa fonte, porque ela parece não adequada para a aula. Né? Então, vamos ver aqui. Opções, formato do editor, tamanho da fonte, colocar aqui 16, que daí vai ficar bom que chega. Aí, já é uma mínima aceitável. Então, primeiro nós selecionamos a célula A1, depois, ó, dá para adivinhar, né? Excel to right, né? Então, foi até a extrema direita, depois foi a extrema para baixo, né? Então, primeiro eu peguei A1, tudo que deu para a direita, tudo que deu para baixo. Depois eu fiz um scroll para cima, né? Eu fui subindo. Talvez eu nem precisaria de todos esses scroll, não sei, talvez só esse último. Eu posso apagar depois e ver o que acontece, né? E daí aqui na planilha ativa, formas, né? Vamos ver onde que está esse formas, mas é lá onde estava o gráfico. Se eu, né? Planilha ativa é essa que eu estava aqui. Né? Daí nós vamos em inserir gráfico, né? Quem sabe forma seja esse gráfico aqui. Vamos já ver. Alt F, vamos voltar para lá. A add chart. Aqui é adicionar o chart, né, que é o gráfico. E daí ele escolheu o XY scatter, né, com curvas suaves e sem marcadores, né? Isso foi selecionado, ó, ponto select. Eu não tenho que decorar nada, eu só tenho que entender. E daí nesse gráfico ativo, os dados vão desde o A1 até o B92. Não me pareceu difícil isso aqui. Tanto é que eu vou até agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse gráfico. E eu vou colocar qualquer forma aí, e atrás, tipo um botão, qualquer forma, diga um botão. Eu posso escolher qualquer imagem para pegar aqui se tivesse um coraçãozinho, eu ia pegar um coraçãozinho. Vou pegar um retângulo aqui, né? Pode ser qualquer figura mesmo, né? Vem aqui com o botão direito, atribuir macro. Aí eu vou pegar o gráfico simples, ok. Eu só vou colocar esse cara mais para cá, para não ficar em cima do gráfico, né? Agora, ó, vou clicar aqui, ó. O que aconteceu? Olha aqui, ó, o gráfico aparecendo, ó. Vou fazer de novo, ó. Eu só vou diminuir um pouquinho, que ele apareceu muito para lá, né? Vamos lá, vou clicar aqui, ó. Ó o gráfico lá. Talvez a gente devesse posicionar ele. Eu vou gravar mais uma macro só para reposicionar. Eu vou então fazer assim, desenvolvedor, gravar macro, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa como macro 2 mesmo. Agora começou a gravar, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e trazer ele para cá. Parar. Alt F11. Alt F11. Daí ele vai abrir o... De novo, no módulo 1, tem o que nós já fizemos lá em cima, né?
E tem a parte de baixo, ó. E aí o quanto foi incrementado para a direita, né, para a esquerda e para o topo. Né? Eu vou copiar só esses dois, ó, Ctrl X, até Ctrl C, para não perder eles. E vou colocar aqui debaixo, ó. Aqui foi a parte que a gente deu uma incrementadinha. Vou salvar. Na verdade, eu não salvei nada ainda, né? Quando eu salvo, veja que quando eu salvo, né? Tanto faz salvar lá ou aqui. Tá? Eu só salvo ou o Excel ou lá. Tanto faz, afinal de contas, é um arquivo do Excel. Eu tenho que cuidar quando for salvar, que eu tenho que salvar como XLSM e não como XLSX, porque é uma pasta habilitada para macro. Né? Eu vou salvar com esse nome pasta 1 mesmo dentro de documentos. Tá salvo. E agora eu vou apagar esse gráfico e vou fazer de novo. E deu problema. Por quê? Porque o nome daquele gráfico talvez não seja mais gráfico 5. Talvez o nome daquele gráfico agora fosse gráfico 6. Tá? Eu vou ter que dar um outro jeito aqui. Talvez eu colocar aqui um Active Chart. Se é, ó, existe o Active Chart, ó. Eu vou trocar o gráfico 5 por tudo isso aqui, só por Active Chart. Tem 2 pontos, né? Devagarinho a gente vai pegando essas manhas, né? Aqui eu dou um stop. Né? Tem 2 pontos de novo. Salvo. Agora ele já vai salvar. Aqui ou no Excel, tanto faz. Vou apagar esse cara aqui. Ele vai pegar a carta que tiver ativa, né? E não... Pelo jeito, também, vamos colocar Active Sheet. Active Sheet.Active Chart, então. Pronto. E se não der certo, a gente vai ter que botar o gráfico 7, alguma coisa assim. Pelo jeito, ele não aceitou isso aqui, ó. Não foi tão fácil isso aqui. Seria bom se tivesse um Active Chart.Position. Vamos ver se tem. Active Sheet.Active. Colocar. É Active Shapes. Não existe Active Chart. Eu inventei isso aí. Nós vamos ter que dar um jeito de colocar isso aí numa posição, mas sem esse nome aqui, ó. Shapes. Active Shape. Será que existe? Vamos tentar. Vou trazer essa aqui só para cá. Primeiro eu vou apagar essas duas. Não, nós já apagamos, né? Vamos ver se só até aqui funciona. Apagar aqui. Dá uma olhada aqui, o nome dela é gráfico 7. Agora virou gráfico 8 e assim por diante. Se nós fizermos de novo, vai ser gráfico 9, mas eu queria alguma coisa que não dependesse do número do nome, que fosse independente do nome. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer. Primeiro eu vou fazer com algo que dependa do número do nome. Então, nome aqui, se eu colocar 9 aqui, vai dar certo. Só que daí no 10º não vai dar mais. Apareceu aqui, né? Agora é gráfico 9. Mas nós vamos ter que dar um jeito de conseguir que não dependa do número. Shapes. Vamos colocar Active Shape para ver se existe.
ActiveSheet. Ponto. Ele podia me dar alguma sugestão? Active Shape. Como é que se escreve shape? Quando eu estou inventando agora, vamos ver se ele existe. Pelo jeito ele existe. Eu não me lembro quanto que era, vou colocar menos 90. E outra menos 126. Top. Com menos 120. Salvar. Né? Não vamos ter esperança já. Pelo jeito aquele cara lá não existe. ActiveSheet.shapes. O que a gente pode dar uma tentada ainda na internet. Se não der, paciência, vai ter que ser daquele jeito ali. Active Chart Excel VBA. Workbook Active Chart, parece que existe. Última tentativa. Bem que essas que a gente já tentou. Não foi. Bom, só com o gráfico 9 lá e assim por diante, por enquanto. Tá? O que a gente pode fazer, para dizer que nós não desistimos fácil, vamos tentar mais uma aqui, ó. Essa. Não. Vamos adiante, depois a gente volta nesse cara aqui. Bom, aprendemos como gravar macro, isso vale para formatação, né? Temos que cuidar aqui só a questão quando aparece aqui um gráfico 11, gráfico 12, gráfico 13, né? Isso aqui certamente tem como mudar, tá? Assim como a planilha também tem nome, né? O gráfico também tem nome, a gente poderia dar um nome para o gráfico também. Vamos ver se aqui em gerenciar nomes a gente consegue alguma coisa. Gerenciador de nomes, não, é só o ΔX que nós fizemos. Paciência. Vamos para a próxima etapa, vamos criar uma função, né, em que necessariamente esse número de linhas não precisa nem aparecer, né, mas eu vou fazer aqui YMacro, por enquanto. Agora nós vamos criar a nossa macro na unha. Tá? Então, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos criar um novo módulo. Tá? Esse é o nosso módulo personalizado, né? Então, vou chamar esse módulo aqui de módulo
UDESC. Começar com... Nós vamos criar expressões do tipo sub daí, né? Então, ou melhor ainda, nós vamos criar uma função, function personalizada. Esse é o nome da nossa função. Function personalizada recebe x. Né? E esse x nós vamos dizer que é pode ser qualquer valor. Então, com vírgula, né? Tal, então é doble, não é um valor inteiro. Daí nós informamos que personalizada é igual a x quadrado menos 5 vezes x mais 6. Esse errinho é porque eu não sei por que você tem que dar um espaço aqui, ó, o Excel, senão ele não reconhece como um elevado. Se você der o espaço, sem problema nenhum, né? Vai funcionar, que é uma beleza. Bom, então você está dizendo que personalizada é igual ao que ele recebeu ao quadrado, menos 5 vezes o que ele recebeu, mais 6. Uma função que nós acabamos de criar. Agora você pode escrever aqui igual a personalizada, olha ali, ó, já está a função, né? Desse valor que está aqui, ó. Naturalmente, né? Isso aqui deveria dar a mesma coisa que está lá. Não poderia dar 0. Tá? Aqui está dando 0, porque certamente nós erramos alguma coisa aqui no português. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara daqui, ó. Talvez eu deva colocar a função aqui também, as double, vamos ver. Não. Salvar. O Ângelo está com azar. Tá, fecha parênteses. Dá outro nome aqui, F. Veja que eu botei um ponto de quebra ali agora. Eu vou dar um F2 aqui. Agora é F, não é personalizada, né? Por isso que ele estava dando aquele nome. 0. Ele não está nem entrando na função. Vamos fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui o Excel. Agora ele entrou na função. Então, olha, recebeu o x, que parece menos 1, bem pequenininho ali. Ele precisa calcular o f, né? Para ele calcular o f, eu venho em depurar, né? E aperto F8. Tá? F8. Agora ele calcula o f, que deu 12. Né? E esse 12 deveria voltar lá para o valor da célula. Ah, e voltou. E voltou. Agora deu certinho. Veja que eu não fiz nada. Eu só reiniciei. Deixa eu dar um stop aqui. Eu mudei o nome, né? Agora ele calculou tudo, ó. O F, né? Vou chamar de personalizado agora de novo, só de teimoso. Não pode que esse era o problema. Acho que o problema ele está mais ligado àqueles módulos lá do gráfico, que nós colocamos essas duas linhas aqui que não funcionavam, que eu vou apagar, do que a qualquer outra coisa. Eu vou voltar para o módulo Desk aqui, ó, e agora eu vou chamar de novo isso aqui de personalizada. Agora eu venho para cá, e no lugar do F, né, se eu botar F não vai mais funcionar, claro, eu tenho que escrever igual a personalizada X.
Pronto, clique duplo. Né? E ele fez. Ele fez a parábola, né? Como nós queríamos. Né? Mas, veja que ele vai pegar o dx daqui. Se eu mudar esse dx, também a coisa vai ficar ruim. Então, o que eu penso em fazer? Eu penso em talvez fazer um gráfico sem mostrar essas linhas. O dx até pode ficar aqui, mas não precisaria ficar essas linhas, né? E aí a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? Alt F11, volto para cá e vejo como ele fez o gráfico aqui, ó. Para fazer o gráfico, aqui ele só selecionou, né? E a fonte foi a planilha 1 do A1 até o 92. Será que eu conseguiria colocar essa fonte como um conjunto de pontos? Eu acho que sim. Em últimos casos, eu jogo isso para uma planilha auxiliar e não mostro nada. Eu poderia colocar isso aqui numa planilha 2, né? Esse gráfico, e a planilha 1 eu deixo oculta, em últimos casos. Tá? Primeiro eu vou tentar uma coisa aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, ó, e vamos ver como é que fica isso se eu apagar isso aqui. Salvar. E vou fazer o gráfico. Vamos ver onde que ele faz o gráfico. Ah, ele fez o gráfico mais ou menos no lugar onde eu queria mesmo. Tá certo. Tá, legal. Posso colocar isso aqui com clique direito, eu boto em qualquer lugar, né? Pronto. Ah, fica no mesmo lugar. Isto aqui é para fazer o gráfico e esse aqui é o nosso módulo para a função personalizada. Talvez eu quisesse receber um monte de valores e já retornar um monte de valores. Poxa, isso já é uma coisa mais difícil, né? Que tal a gente fazer assim, ó? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esses dois. Vou apagar só esse. Vou escrever igual. Ó, agora eu vou selecionar tudo isso aqui, ó. Só que eu vou gravar uma macro antes. Gravar macro. Igual a tudo isso aqui ao quadrado menos 5 vezes tudo isso ali de novo mais 6. Daí ele fez tudo de uma vez só. Vamos ver como isso ficou lá na macro. Ele fez o módulo 1 certamente aqui, ó. Isso aqui foi uma fórmula horrível, horrível de entender, horrível. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer x do jeito muito mais fácil. XS variant. Daí, isso quer dizer que recebe qualquer coisa. Tá? E agora, eu mudei um pouquinho só essa função e vou voltar lá para o Excel. Tá? Vou apagar tudo isso aqui, que é o que nós acabamos de fazer lá. Fizemos com macro, né? Vou apagar aqui. E vou escrever macro. E aqui igual a personalizada. Se eu clicar aqui, ó, vai dar exatamente a mesma coisa que nós tínhamos, tá? Exatamente a mesma coisa. Bom, então, a princípio parece que não mudou nada. Mas no lugar do A2,
Se eu colocar esses três, olhando bem para o programa, é natural imaginar que ele não vai calcular cada x independente. Agora o x é uma matriz, eu vou ter que entrar aqui como tal. Nós entramos no Excel com uma matriz, definindo a variável como do tipo range. Tá? Agora nós entramos com o range. Mas só isso não vai ser suficiente, porque diferente de um software como o MATLAB, Octave, entre outros, ele não faz uma matriz ao quadrado, nós temos que fazer elemento a elemento. Então, minha sugestão aqui é que nós definamos esses elementos da matriz. Né? Primeiro, nós vamos definir uma matriz Y, que vai ser igual à saída personalizada. Então, Y vai ser definida assim, dim Y, ela vai ir do elemento 1 até o comprimento total de x, que o comprimento de y é igual ao de x. Só que eu não sei nem o comprimento de x ainda, então descubro o comprimento de x. O comprimento de x, que eu vou definir como variável comp, então vamos defini-la. Dim comp as integer. Né? Já definimos ela como inteira, agora nós podemos colocar aqui comp é igual ao comprimento de x. E como é que eu faço isso? Eu digito x, que é um range, ponto. Cells, talvez tenha um count direto aqui, o cells count. Né? x.count, pronto. Então vai ser o comprimento de x. Definido isso, agora eu posso definir a variável y, né? Dim y. Na verdade, aqui eu tenho que usar até um comando redim, porque esse comp é variável, então é necessário. Tá, então, o número de linhas vai ser comp, e o número de colunas vai ser 1. Tá? Aqui eu coloco doble, uma vez que vão ser números com vírgula. Eu me esqueci de colocar y, né? Redim, y, comp 1. Então está dimensionado, ou aqui até redimensionado, mas enfim, o último dimensionamento é esse. Se esse comp for 10, vai ser 10 por 1. Se esse comp for 20, vai ser 20 por 1. Agora, para cada x, eu vou colocar a função da parábola. Para i igual a 1 até comp, eu vou dizer que yi, vírgula 1, porque é a coluna 1, é igual ao x, ponto, tem que colocar que é o valor, né? Então, x, ponto, ó, já apareceu o valor, só digitei val, né? Value. Também é da linha i e coluna 1, esse cara aqui é ao quadrado, né? Menos 5 vezes x, tenho que colocar tudo isso aqui, mais 6, né? Para cada elemento. E aqui o end do for é next i. Você também pode colocar aqui ao lado, não é necessário, step 1, para dizer que o i varia de 1 em 1. Isso só é necessário quando o i varia de um valor diferente de 1. E aqui no final ainda nós dizemos, né, que o personalizada vai receber o y, personalizada igual a y, senão a gente só calcula e não devolve nada. Mais uma última análise, né, recebemos um range, dimensionamos o comp, o i também ele é inteiro, né, coloque aqui também o i e o comp como inteiro. O comp é a quantidade de números de x, depois dimensionamos y com as mesmas dimensões, com o mesmo tamanho de x, né? Comp, vírgula 1, tal como o x é. Depois, para cada elemento, né, cada elemento y, é x quadrado menos 5x mais 6 de cada elemento x. E, por fim, o personalizada recebeu o y. O que nós podemos fazer agora é colocar um pontinho de quebra aqui,
e nós vamos analisar o valor de cada variável. Comp, executar não, depurar, inspeção. Então vamos adicionar aqui, ó, temos comp, né, personalizada, que eu já tinha colocado antes, x e y, que eu já coloquei antes, né, mas qualquer coisa você vem aqui, ó, quer ver o y, então depurar, adicionar. Pronto. Agora eu tenho dois y, né? Vamos excluir um deles, que basta um. Vamos executar essa função. Para isso é só vir aqui, F2, adentrou a função. Agora eu vou apertar F8 para fazer passo a passo. Veja que eu já sei que o comprimento é 91, né? Eu já escolhi os 91 valores de x, né? Todos esses aqui, ó, ele não permite descer, mas ele foi até a célula 92, escolheu 91 valores. Agora F8 para fazer o próximo passo. O y ainda ele não existe, é só doble vazio, né? Agora o y foi redimensionado, né? O y é de 0 até 91, 0 até 1. Né? Puxar um pouquinho mais para cá que ele vai aparecer. Ou vamos tirar esse cara daqui, daí tem mais espaço. Né? Então, y, 0,91, 0 até 1. Legal. E se eu vim aqui, eu consigo todos os valores de y. Eu também consigo todos os valores de x, só que é um pouco mais difícil, porque eles são células, né? Então, eu tenho que vir aqui nas células. Né? E aí eu vou ter os valores aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó, valor 2. Né? E aqui eu tenho os valores, né, da célula. Bom, agora ele vai executar o y1, y2, vou apertar F8, né, para o i igual a 1 até 91. Ó, fez o primeiro y, achou 12. Agora eu posso ver ali, eu posso ver aqui também, né? Y 12. Ele começou do y0, né? Não é o que nós desejamos. Se o resultado começar com 0 e 0, a gente vai ter que mudar alguma coisinha lá nas nossas células. Tá? Nós já vamos ver como fazer isso. Então, vou executar todas as vezes até o final, né? Pronto. Agora eu vou ver o que saiu lá. Né? Ó, ele não conseguiu despejar. Né? Não conseguiu despejar. A2 até A92. Ele aparentemente ele quis despejar até para cá. Eu vou tirar esse de x daqui, ó. Eu não sei, sabe por quê? Ele fez duas linhas e duas colunas, né, porque ele começou do elemento 0 e 0. Né? Ele deveria ter começado do elemento 1 e 1. Como é que a gente faz para mudar isso nas macros? É bastante fácil, né? Volta aqui para as macros. Né? E aqui em cima nós vamos colocar algumas opções. Option base igual a 1. Tá? Não tem igual, option base 1. Pronto, agora ele vai começar do 1. Voltamos aqui para o Excel, vou apagar isso aqui, né, nossa fórmula. Veja que eu apaguei só uma célula igual a personalizada. De novo, vou selecionar os 91 elementos. Pronto, agora ele fez o que devia ter feito mesmo. Né? Começou do 1 em 1 e está tudo certinho. Muito bem, vamos à nossa próxima parte da aula. Vou fechar isso aqui. Tá? Vou abrir uma nova planilha. Agora imagine que você tem aqui vários valores. Né? Tipo, vou escrever aqui valor 1. Colocar valores randômicos aqui, igual a aleatório, entre 100 e 10.000. Isso aqui são valores que sejam de receita, de alguma coisa. Vou copiar isso aqui e vou colar apenas os valores, porque senão toda hora que eu mudar,
Veja que toda hora que eu mudar alguma coisa, escrever qualquer coisa, muda lá em cima. Então, vou copiar esses caras aqui e colar no mesmo lugar. Só que eu vou colar só os valores, tá? Agora virou só valor. E vou fazer o total, igual a soma de tudo isso daqui. Imagine que você quisesse ressaltar de alguma forma que essa linha aqui é o total. Então, aqui mesmo, tá? Você pode vir aqui em formatar células, né? Personalizado. Aqui o segredo é o seguinte, ó. É como você formata o número positivo, o negativo e o zero. Tá? Então, eu quero que o positivo apareça o mais, né? Então, vou colocar mais 0,00. Depois, ponto e vírgula, como eu quero que apareça o negativo. Eu até vou fazer assim, ó. Número, ponto, né? Para separar o milhar, né? Ponto. Número, 0,00. Daí separou o milhar. O negativo, dá um espacinho até aqui. O negativo eu quero que apareça com um menos. Até aí ele faz normal, né? O zero, eu quero que ele escreva zero. E além disso, eu quero que ele escreva depois daqui, ó, resultado positivo, né? Escrever positivo. Positivo. Se deu prejuízo, vai escrever negativo. Né? E no zero só escreve zero. Ok. Então veja que agora ele escreveu um número mais um positivo dentro da mesma célula. E você pode fazer igual a esse aqui, dividido por 2, que ele vai continuar fazendo a conta normal. Esse positivo aqui, essa escrita positiva não incomoda em nada. Tá? Isso é legal, porque ao longo de uma coluna chama a atenção, né? Vou colocar aqui menos 100 mil. Né? Daí ele vai aparecer ali negativo. Vou colocar aqui igual aquele. Vou copiar esse valor aqui e vou colar ele aqui. Vou dar simplesmente Ctrl V. Ele deu esse ref aí porque ele colou a soma, deveria ter colado valores. Né? Vou copiar de novo, vou colar só os valores. Pronto, agora eu vou colar ele só aqui positivo. A minha intenção era fazer da zero aqui, né? Para dar zero eu vou fazer o seguinte, vai ficar muito mais fácil fazer tudo zero, pronto. Agora apareceu zero aqui, sem número algum. É uma forma legal de formatar números, né? E de forma que chamem a atenção. Mais uma coisa aqui, eu gostaria de formatar alguns números complexos ainda e depois fazer alguns gráficos. Né? Vamos lá. Um número complexo, ele é um número da forma tipo 2 mais J3, né? Ou 3J, ou 3I. Veja que ele ficou muito ruim, um ficou como texto já, né? Então, eu vou colocar só um 3 aqui, ó. E na hora de formatar, eu vou fazer o seguinte, eu venho em formatar células, personalizado, de novo, né? Como eu quero que apareça o positivo, mais J, número, né? Posso colocar vírgula 00. E eu dar um espacinho aqui para ficar melhor, né? Esse é o número imaginário, né? Menos J, número, vírgula 00. E o zero eu quero que seja formatado como
simplesmente igual ou mais, né? Eu vou copiar igual ou mais. Pronto, agora apareceu aqui, ó, 2 mais J3. Ah, eu fiquei com um número complexo bem mais bonito. Ainda mais se eu não exibir as linhas de grade, né? Aí ele parece bem melhor, em especial se eu colocar ele um pouquinho para cá. Ó. Daí parece um número complexo, assim, na sua forma, não como se cada um fosse uma célula. Né? Eu particularmente acho isso bem legal. Somar números complexos é fácil, né? Vou copiar esse aqui, ó. Agora é só fazer igual a soma só a parte real com real, imaginário com imaginário, né? Soma esses dois. Né? Depois aqui soma também os dois de lá. Perceba que ele fez 3 mais 3 igual a 6, mas eu posso copiar a formatação e colocar aqui, ó. Pronto, né? Ficou bem certinho. Eu posso também formatar ele como módulo e ângulo. Né? Então, eu escrevo aqui igual a raiz desse ao quadrado mais desse ao quadrado. Daí eu tenho módulo. E o ângulo igual a arco tangente, né? Arco tangente 2. Já vou explicar porque do arco tangente 2. Primeiro o x e depois o y. Daí eu tenho o ângulo em radianos, né? Se eu quero em graus, é só multiplicar por 180 e dividir por π. Agora eu tenho o ângulo em graus. O problema é que isso aqui não está formatado com o símbolo de ângulo, né? Eu quero colocar um símbolo de ângulo. Aqui tem o símbolo de J, aqui eu quero um símbolo de ângulo. Eu vou ter que buscar onde eu tenho o símbolo de ângulo. Lá nos símbolos matemáticos eu tenho. Lá no symbol, certamente tem alguma coisa de ângulo. Vou colocar. Só que não adianta nada formatar como símbolo. Eu vou lá copiar um caractere Unicode aqui, ó. Unicode symbol angle. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui eu vejo esse símbolo de ângulo. Eu vou copiar. Tá? Unicode, daí não precisa formatar como fonte, né? E não tem como fazer isso, escolher a fonte aqui no formatar células, né? Então, eu vou colocar como eu quero o positivo, né? O positivo eu quero isso aqui. O número, né? Vou colocar aqui o número inteiro, então só vou colocar aqui número. Como é que eu faço para colocar o símbolo de grau? Nem pensei nisso, mas eu vou pegar o Alt direito e o 0, acho que é isso. Não. Vou vir lá colocar o Unicode também aqui, ó. Degree. Degree symbol Unicode. Aqui, ó, apareceu ali. Aqui. Tá. Lá ainda não apareceu. E aqui eu queria só copiar e colar, mas ele não está afim de me dar um para eu copiar e colar. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Aqui achou. Pronto, ó. Positivo. Agora eu vou fazer o negativo. E o 0. 0. Aqui eu vou colocar menos. E aqui eu vou colocar mais. Olha aqui, ó, que legal. Né? Agora é só pegar esse cara aqui, ó. Então eu tenho o módulo e o ângulo. Vou mudar isso aqui para menos 5. Né? E veja que apareceu aqui, ó, o módulo, né? E o ângulo, né? Já com o seu respectivo sinal. E você pode pegar esses caras aqui, ó, e multiplicar
por 5, vezes 5 mais 2, o menos esse daqui, ó. E ele vai considerar tudo como número. E se você quer que ele fique formatado igual, é só pegar o pincel, vir para cá e colocar. Tá? Isso aí é muito legal. Mais 2 itens ainda que eu quero ver hoje. Validação de dados. É o primeiro. Imagine que você queira calcular determinada pressão em determinadas alturas, né? E eu vou usar uma fórmula bem simples aqui. Pressão, né? A pressão vai ser igual a altura vezes 3, só isso. Só que a altura, ela pode variar só de 5 até 20. Né? Você não pode deixar qualquer coisa para o usuário digitar ali. Então, você vai nessa célula onde o usuário vai digitar, né? Você vai vir aqui em dados, quando você for fazer a planilha. Validação de dados. De novo, validação de dados. Permitir qualquer valor? Não. Aqui você pode permitir alguns números em específico, né? Número inteiro, decimal, lista. Né? Eu uso muito a lista. Tá? Aí a lista, você pode digitar ela aqui, como você poderia colocar em outra planilha aqui. Ó. Daí na outra planilha eu ia colocar aqui 5. Essa planilha depois eu oculto ela, o usuário não precisa nem ver. De novo, validação de dados, né? Lista, fonte, a fonte é a planilha 4, né? Você vem aqui e seleciona, né? Toda essa coluna, ou simplesmente pega a primeira e coloca um jogo da velha aqui, ó. Ou seleciona tudo isso aqui, tá? Tanto faz. Ele não vai funcionar com esse jogo da velha, eu já vou explicar por quê. Então, você vai pegar tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ok. Agora, o usuário, se ele digitar 500 aqui, ó, não vai dar certo. Tá? É só ele clicar aqui do lado, que daí vai ter todos os que vão dar certo. Você também pode, lá na validação de dados, colocar aqui mensagens, né, com título, né, e então, por exemplo, aqui é altura. Depois, entre com a altura. Alerta de erro. Mamute. Entre com uma altura válida. Pronto. Tá, então, agora o cara coloca aqui, ó, já aparece a altura. Entre com a altura. Vou botar 500. Daí, mamute. Entre com uma altura válida. Repetir. Agora eu vou colocar aqui. Cancelar. Vou ter que escolher uma. Opa, agora deu certo. Daí deu, calculou certinho. Mas se eu botasse aqui menos 2, ele já ia me xingar. Tá? Isso é muito legal quando você vai disponibilizar a planilha para outras pessoas. Algo para finalizar aqui que nós vamos fazer são vetores. Né? Imagine que eu tenho aqui o vetor V. Vou colocar aqui um vetor, né? Depois de uma transformação linear. Talvez eu faça até um vetor rotacionando, por que não, né? Eu vou começar com o vetor começando em x e 1, 1 e 1, né? Para x e y. Tá? Vou aplicar uma transformação linear, vou fazer ele circular. Né? E essa transformação linear eu não me lembro bem, mas eu vou escrever aqui, ó. Transformação linear, rotação. É cosseno e seno, né? É bastante tranquilo. Matrizes de rotação, né? Tem uma aqui. Da Wikipédia é tão mais fácil pegar, então vamos digitar Wikipédia. Aqui. Só porque eu falei que era mais fácil, não vai aparecer. Eu quero em 2D.
é cosseno, seno, menos seno e cosseno. Cosseno, seno, menos seno e cosseno. Então, eu vou colocar um ângulo aqui, θ, que vai ser cosseno de θ. Aqui eu posso colocar o ângulo de 30 graus, né? 30 vezes π sobre 180, para ter ele em radianos, né? Cosseno aqui vai ser seno, em português. Menos seno. Menos seno, então vou fazer menos esse. E acho que é cosseno o próximo, então eu posso fazer talvez igual esse aqui. Vamos voltar lá. Seno e cosseno. Então é isso aí. Tá. Essa é a minha matriz de rotação, né? Esse é meu θ. Só vou definir ele como símbolo aqui para eu ficar na minha cara, que é um ângulo. Matriz de rotação. E aqui o meu θ pintado de outra cor, verde, para ser bem brasileiro, verde e amarelo. E o vetor W, o vetor W é a transformação que eu vou fazer sobre o vetor V. Então, vai ser igual a multiplicação, matriz.mult, desse cara, vezes esse cara aqui. Se não der certo, é porque nós teríamos que ter esse vetor porque aqui tem duas linhas e duas colunas. E o número de colunas desse aqui tem que ser igual ao número de linhas do outro. Então, V vai ser uma coisa assim. Nós temos que transformar V para um vetor dessa forma aqui. Então, já boto aqui tudo mescladinho. Esse cara aqui vai ser vezes esse daqui. Pronto. Agora deu certinho. Vou deixar tudo centralizadinho. Fica mais bonito. Bom, tem o vetor original e o vetor transformado, né? Que eu quero que ele seja 30 graus rotacionado, e é isso que eu vou perceber agora. Eu vou até criar uma macro para o W, talvez se fazer sozinho, né? Vamos ver se a gente faz o W se fazer sozinho. Gravar macro. Vou chamar ela de vetor. Inserir, não é isso. Vou inserir um gráfico. E um gráfico de linhas retas. É esse aqui. Agora eu venho aqui em selecionar dados. Vou adicionar, o nome da série vai ser V. X da série, ele não vai ser, vai ter que ter o 0 e o 1. Tá? Então, eu vou fazer o X da série ser assim, ó. Teria que ser 0 e 1. Talvez eu faça assim. Este, Ctrl e este. Isso. Primeiro o 0, depois o 1. Tá? Porque eu preciso de 2 pontos para fazer uma reta, né? O Y, 0, Ctrl e 1. Agora ele já fez o vetor V. Dá um OK. Pelo menos ele deveria aparecer aqui, se eu não fiz nada de errado. Editar. 0 e 1. Não, eu não fiz nada de errado, não. É que eu tenho que escrever 0 aqui, ó.
Agora apareceu, ó. Vai do 0 e 0 para o 1 e 1. Formatar série de dados. Agora é só questão de colocar uma setinha, né, e deixar um pouquinho mais fino isso aqui também. E eu gosto muito dessa seta aqui, ó. Pronto. Nós fizemos já o primeiro vetor. Agora, o que nós podemos fazer é o segundo vetor. Vamos lá, então. De novo, clica com o botão direito aqui, selecionar dados, adicionar. O nome da série é W. O X é este. Segura Ctrl e este daqui. O Y é este. Segura Ctrl e este daqui. Enter. Ele não desenhou, mas não desenhou porque não tem o 0 e o 0 aqui, ó. Esse 0 e 0 aqui, nós depois podemos fazer eles um cinza bem clarinho, né, para ele quase não aparecer, porque eles são variáveis auxiliares aí para nós. Então, aqui de novo, formatar células, colocado um tamanho 0.5, tamanho este daqui, e o que aconteceu? Ele rotacionou 30 graus, né? Eu vou parar de gravar macro agora. Se eu colocasse um outro valor aqui, ó, se eu colocasse 90 graus, você vai dizer, mas não é 90 graus. Bom, não é porque isso aqui não está bem quadrado, né? E outra, a escala tem que estar igual. Então, eu vou formatar o eixo aqui de -2 até 2. Até 2. E aqui também de -2 até 2. Agora apareceu 90, mais ou menos, né? Vai aparecer mais ainda quando eu colocar aqui esse eixo. Se eu colocar ele também de meio e meio, como está aqui, né? A unidade principal está 1, vou colocar ela de 0.5 também. Ele não adicionou as linhas de grade. Também não fez. 0.5. Mas é um teimoso. Então tá bom, então vamos botar 1 aqui. Pronto. É que eu fiz ponto e vírgula, só isso, né? Então 90 graus, você poderia colocar menos 90 graus, né? Poderia, enfim, colocar o ângulo que você quisesse. Será que nós conseguiríamos agora fazer um programa? Eu quero fazer um programa que eu vá clicando aqui, ó. Eu vou inserir. Agora eu vou inserir um botãozinho que cada vez que eu aperto no botão, ele vai aumentando ou diminuindo esse ângulo, né? Vou vir aqui em desenvolvedor. Eu vou inserir. Eu imagino que esse botão aqui seja, né? Não, esse é controle de formulário, não é. Barra de rolagem. Vamos ver se esse aqui talvez nos ajudasse um pouco. Talvez. Mas para começar, eu vou começar com um botão simples. Né? E não vou atribuir macro nenhuma nele ainda. Eu vou fazer uma macro que cada vez que eu clique, o valor dessa célula aqui, ele aumente 30 graus. Então, talvez nós temos que atribuir macro. Não adianta, eu vou ter que primeiro fazer a macro. Então, Alt F11, né? Vou criar um novo módulo, inserir módulo, né? E vou escrever aqui sub, né? Todos eles têm sub, aqueles que ele fez mesmo. Pode ver que tudo começa com sub
alguma coisa, né? Então, aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Sup. Vou chamar de vetor, que já é o nome da outra, né? Sup aumenta ângulo. Aumenta ângulo. E o que vai fazer essa sup aumenta ângulo? Ela vai colocar no valor da célula B4 um ângulo cada vez maior. Então, B. Primeiro eu vou ler, né? Tempo, uma variável temporária igual a B. Eu quero ler a célula B4, então eu vou escrever aqui cells B4. B é linha e coluna, né? Então, B4, 4,2, porque B é 2, né? Ponto value. Então, o temp vai ser o valor da célula, né? B4. Agora eu vou escrever que temp igual a temp mais 30 graus, né? Mais 30 vezes 3,1415, 9265358,979, que é o valor de π, sobre 180. E depois, por fim, o valor da célula B4 vai ser igual, bom, vai ser igual a esse novo temp, né? Vou copiar ele aqui, temp. Então, eu li da B4 e volto para o B4. Toda vez que eu clico naquele botão, tá? Eu ainda não salvei, acho que nem vou precisar salvar. Vou clicar com o botão atribuir macro, né? Aumenta ângulo, ok? Tá? Agora ele leu esse ângulo e vai substituir por um ângulo mais 30 graus. Olha lá, cada vez que eu clico, ele vai somando mais 30 graus. Seria legal. Eu poderia fazer um botão para aumentar e um para diminuir. Né? Bom, quais que eram os objetivos da aula de hoje? Né? Funções, validação de dados, formatação de números, vetores, atribuir macro a um botão. Eu fiquei devendo alguma coisa para vocês, que foi a questão aquela questão inicial de matrizes no Excel. Eu vou fazer um vídeo especial para aquilo, tá? E vou deixar no Moodle, tá bom? Então, matrizes, macros com matrizes é algo que eu fico devendo para vocês. Raíssa, Michê, como é que tá? Vocês entenderam? Tirando aquelas macros com matrizes, vocês entenderam o que eu fiz hoje? Alguma coisa a perguntar? Alguma coisa que precisa ser melhorada na próxima aula? Deu para entender, sim. Deu, legal. A Raíssa também aqui colocou que sim. Então tá bom, meus caros. Um abração para vocês aí. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.